Um juiz da Suprema Corte que emite opinião fora dos autos, tem lado político, tem coragem e muita vocação para dividir a nação brasileira. Esse é o senhor Alexandre de Moraes. E esse programa de hoje, esse vídeo de hoje, vídeo 43 da Comissão Cidadã de Inquérito, vai trazer para você, né, o perfil deste ministro que vem criando uma polêmica danada, né, porque além de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, também é ministro do Superior Tribunal STE, né, TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E ele tem uma vocação para dividir o país. Alexandre de Moraes veio, né, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, no governo do governo Geraldo Alckmin, e ainda em 2015, 2016, compôs, né, uma frente de investigação, ajudando elementos, né, do Ministério Público, né, da magistratura, para incriminar lideranças políticas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, ligado ao governo da presidente Dilma e, por si, do líder Luiz Inácio Lula da Silva. E ao longo do tempo, né, essa avalanche de denúncias que virou a Lava Jato, que culminou com a prisão, né, de muitos elementos, e inclusive do presidente Lula, na época, né, uma liderança popular expressiva, e também contribuiu muito para a cassação do mandato da única mulher, a primeira mulher que foi presidente desse país, a senhora Dilma Rousseff. Então, vamos conhecer um pouco do perfil desse homem, que tem como padrinho, né, Geraldo Alckmin, que ao tirar o governo da Dilma, que o presidente Lula acusa de golpe, né, que foi dado um golpe no governo da companheira Dilma, e ele fala isso pelos quatro cantos do mundo. Esse golpe, né, que na época tinha o Alexandre de Moraes como ministro da Justiça do governo Temer, né, que depois foi uma recompensa na composição da base do governo Temer, porque o Temer era um cidadão político que não tinha expressão para ganhar uma presidência da República, no voto, né? E essas manobras jurídicas que aconteceram, né, e políticas, acabaram caçando a presidente Dilma e deu lugar ao Temer, e o Temer deu lugar ao PSDB dentro da sua aliança de governança e garantiu o Ministério da Justiça ao Alexandre de Moraes. Daí para frente, a Lava Jato foi minguando, e a proposta era lançar o Alckmin presidente, já que o Lula estava preso. Só que o Alckmin não chegou a 5% do eleitorado, quer dizer, não teve expressão nenhuma de voto. Então, uma liderança também sem voto, né? O que é 5 milhões no meio de mais de 120 milhões de eleitores? Então, o projeto fracassado, né, de levar o Alckmin ao poder, pela inexpressividade, né, de voto que ele tinha, alçaram o Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal e passou a ser um juiz guerreiro, um juiz que tinha, né, os mesmos cacuetes da Lava Jato, né? Ele trouxe para dentro dessa Suprema Corte e encaminhou também para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e vocês vão conhecer aqui politicamente que ele é um homem que tem lado, que tem posição política, quase
posso falar que ele tem um projeto político que é, né, levar o Geraldo Alckmin, um homem sem voto, à presidência da República, né, depois de ter levado o Michel Temer, outro homem sem voto, à presidência da República. E a população brasileira que assiste isso tudo, atônita, né, que conseguiu eleger um representante que não fazia parte, né, dessa safra de políticos que estavam aí administrando o Brasil há 20 anos, e como os próprios pares de Alexandre de Moraes diziam na época que, né, o Brasil estava sendo tomado pela corrupção, que era um governo cleptocrata. Então, a própria jurisprudência, o próprio judiciário, os próprios membros da corte, né, tem vídeos aí esparramados deles, né, admitindo a falência, né, da classe política, do sistema político brasileiro. Talvez seja por isso que elegeram Bolsonaro, né, uma pessoa que estava à margem dessa, né, era uma pessoa marginalizada dentro desse núcleo de poderes, né, de lideranças de esquerda. Enfim, e agora conseguiu colocar o Alckmin sentado na cadeira do Lula, porque o Lula está viajando, deve estar lá, né, na Itália, acho que ele foi visitar Roma, tirou foto com o Papa. Não sei se isso ajuda aqui, né, se vai afastar os brasileiros da Igreja Católica. Mas, enfim, vamos trazer aqui. Eu fiz um recorte de perto de 9 minutos de uma entrevista que o Alexandre de Moraes deu à revista Piauí. Então, dê de mão, estou digitando a fonte aqui. Então, é um recorte preciso, que vai dar para vocês entrarem na cabeça do Alexandre de Moraes e conhecer, né, como é que esse homem pensa. Então, vamos lá. Com uma dúvida de como o senhor vai conseguir julgar os 1.300 processos do 8 de janeiro em 6 meses. Os 6 meses eu fui animado, né? Não vou dizer que 6 meses todos os processos estarão acabados, mas pelo menos os aproximadamente 250 que são os crimes mais graves e que estão presos, esse em 6 meses, com certeza, eu vou encerrar. Das condutas não estariam suficientemente individualizadas e que o Supremo estaria recebendo essas denúncias dessa forma também, num modelo. Em algum momento vai chegar a data de individualizar melhor essas condutas? Quem estava no Congresso, quem entrou no Supremo, quem entrou no Executivo. Então, essa é a descrição da conduta. O estar lá já é crime, mas se comprovar que nada fez pelas imagens, então, alguns crimes caem, então aí cada tipo penal vai ser analisado. Isso, e só para acrescentar nesse ponto, né, a gente estava conversando antes, e o senhor estava dizendo que essas pessoas parece que passaram por uma lavagem cerebral e continuam achando que não fizeram nada de demais. E essas pessoas que a gente viu presas ou participaram de depredação ou estavam no acampamento, mas a gente ainda não viu, como o senhor disse, inclusive lá no inquérito das fake news, né, os financiadores verdadeiros, ou quem está de fato por trás. Eu converso muito com os correspondentes internacionais, inclusive está aqui a Marina do Washington Post, e é curioso porque os chefes lá nos Estados Unidos ficam um pouco confusos quando vão receber o feedback dos repórteres, porque parece que o senhor é a própria justiça brasileira. Todos os casos, pelo menos os mais midiáticos, para não dizer os mais importantes dos últimos anos, estavam com o senhor. E aí, eu queria entender em que momento o senhor percebeu que não estavam lidando com um governo normal, democrático, e que os freios existentes não seriam suficientes.
Eu tenho certeza que aqui todos nunca pensaram que tivessem pessoas tão próximas, fascistas, racistas, misóginos, pessoas de uma convivência. A bolha só fala com a bolha, mas a bolha incomoda os demais. Você não pode querer jogar, né, com as mesmas armas, né, que essa extrema-direita, esses radicais jogam. Acaba perdendo. Nós avançamos muito. Acho que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Tribunal Superior Eleitoral, nós avançamos. Como combater isso? Nós temos que combater com dois pontos. Obviamente, com educação, e isso leva mais tempo, e com punição. Isso, o Supremo vai passar a ser também como nos Estados Unidos, né, um espaço de ocupação de poder também político? Mas você acha que na República toda não foi assim? Eu lembrava do presidente Figueiredo, que não dava, não deu a mínima bola para o Supremo Tribunal Federal. Mas qual a ideia dessa forma de nomeação? Porque nós não podemos fulanizar. Qual a ideia da forma de nomeação? O presidente que foi eleito pela maioria da população, ele vai colocar alguém, e o Senado tem que aprovar, vai colocar alguém que defenda os mesmos valores dele. Valores ideológicos, valores na economia, para que aquele momento de poder dele, pelo menos as ideias básicas, se perpetuem. Não há nenhuma corte jurisdicional ou constitucional no mundo tão forte quanto o Supremo Tribunal Federal. Primeiro que nós temos todo tipo de ação. Nós temos ação direta, temos ação interventiva, nós temos a DPF, ação por omissão, temos súmula vinculante, repercussão geral, mas soma-se a isso o segundo ponto, a legitimidade para provocar o Supremo é muito grande. Então, todo mundo pode provocar o Supremo Tribunal Federal. Não tem uma questão que não chegue até o Supremo Tribunal Federal. E o terceiro ponto é que a nossa Constituição, extremamente analítica e principiológica, acaba permitindo uma interpretação mais ampla. Que país do mundo, em 4 semanas, julga uma questão penal de um ex-presidente da República, marco temporal indígena, juízo de garantias, que está previsto para amanhã, que reestrutura todo o sistema penal, e descriminalização da droga semana que vem. Veja, isso em 4 semanas, não existe país do mundo. Agora, o Supremo que falou, eu quero julgar isso aqui, me dá o marco temporal. Não, tudo provocado. Em nível federal, há o entendimento do Supremo Tribunal Federal que o Procurador-Geral da República pedindo o arquivamento, o Supremo Tribunal Federal deve acatar o arquivamento. Não há uma previsão de controle. Eu diria, não havia. E é possível interpretar que o Supremo Tribunal Federal, entendendo que não seja caso de arquivamento, sistema acusatório, ele continua não fazendo nada. Mas que o Procurador-Geral da República, agora, ao arquivar, tenha que remeter ao Conselho Superior do Ministério Público. O senhor é conhecido por ser um bom operador do sistema de justiça e de pautar os seus casos quando o senhor está confiante no resultado. É por isso que o senhor pautou para a próxima semana a inegibilidade de um certo ex-presidente? E eu pautei a partir do dia 22, porque o ministro Benedito ele liberou dia 1º de junho.
O ministro Benedito liberou, não havia nada que fizesse eu não pautar. E a gente pode ver, pela primeira vez na história, um ex-presidente da República inelegível e ainda com apoio popular. Que imagem o TSE passa numa eventual, ou no julgamento deste processo, para a sociedade? Chegou isso para julgar, nós vamos julgar. Independentemente do resultado, o TSE vai cumprir a sua missão. Mudou a rotina da família do senhor? Porque a gente costumava ver muito mais os ministros do Supremo em restaurantes aqui em Brasília, na rua. Hoje em dia é raríssimo. Como isso afetou a segurança? Gera alguma paranoia? Não, foi o que eu disse. Isso é bom? Não. Não podemos aceitar. A imprensa não pode aceitar isso em lugar nenhum no mundo, mas como nos tocou agora, e em mim, soco no peito, nessa parte da cartilagem aqui, que prende a respiração da gente, eu levei um susto, a dor, e esse tipo de soco prende a sua respiração. É de gente que quer fazer isso, não é sem querer que enfia a mão aí. E eu ainda tenho uma prótese por causa de mastectomia. A impressão que deu é que explodiu tudo dentro de mim. Fora a sensação de impotência, de violência que você sente na pele, mas eu tenho ouvido dos colegas, é como se fosse um soco no peito de toda a imprensa. Entende? Agrediu todo mundo, de uma só vez. Essa é a Comissão Cidadã de Inquérito, número vídeo 43. Né? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Você pode apoiar o nosso projeto aí com um Pix, jpnoticias@gmail.com. Então, diante do que vocês viram aí, né, vocês vão tirar as conclusões do que nós temos para enfrentar, né? O que o Brasil tem pela frente. Né? Essa figura aí se achando, né, um imperador. E eu digo, por exemplo, você quer entender, né, o que levou o Brasil a essa inquietação social, sabe? Essa turbulência social, né? Esse clima tenso, né? Essa tensão social que nós estamos vivendo. Você vê aí hoje no Congresso, a gente tem, né, uma quantidade de CPI, né, assim, no primeiro semestre, e é volumosa, né, para cima do atual governo. E você tem, sabe, essa coisa do 8 de janeiro, e aí fica aquela coisa de buscar os financiadores, buscar a motivação, da onde que saiu essa inquietação social que levaram as pessoas para as ruas. E aí a gente vai lá atrás, a gente vai perceber que esse ministro aí, durante o processo eleitoral, fez uma questão, né, de defender, né, a legitimidade do processo, uma questão de defender a garantia e a segurança da urna eletrônica, que foi questionada pelo líder dessa multidão que está aí inquieta. Falou, olha, essa urna não é segura. E o Alexandre de Moraes, você está falando é antidemocrático, você está atacando o Estado Democrático de Direito de falar que essa urna é insegura, que ela pode ser violada. E o presidente, na época, dizia, eu continuo achando que a gente precisa melhorar esse sistema eleitoral, que essa urna não é confiável do modo que ela está sendo operada. E aí aconteceu, né, de tentarem levar para o mundo que nós tínhamos aqui um presidente que queria dar um golpe, porque ele desacreditava na segurança da urna eletrônica. A eleição aconteceu, o log foi publicado pelo próprio TSE, o log das urnas, o partido do PL, né, baixou os arquivos de log e constatou irregularidades, falhas e que comprometeram o resultado das eleições.
Depois disso, 58 milhões de brasileiros realmente se revoltaram. Por quê? Porque, olha, você prometeu que essa urna era segura e depois foi provado que ela não era. E diante disso, o partido do presidente que estava concorrendo, que recebeu esses 58 milhões de votos, digo de pé junto para você, é o maior líder da América Latina em termos de votação. Não teve ainda ninguém que atingiu essa votação. Eu digo isso para você com as minhas convicções. E o partido do presidente, dentro das prerrogativas que o próprio TSE ofereceu, uma reivindicação e apresentou, olha, vamos fazer uma análise sobre essas irregularidades que nós encontramos, que pode mostrar que houve uma falha no processo eleitoral. E o juiz sabe o que fez? Deu uma banana para os advogados do partido e falou para eles assim: não quero saber. Não, mas tem um erro aqui. Não quero saber. E se você insistir, ainda vou te dar uma multa de 22 milhões. Vou prender, vou congelar o seu fundo partidário, se você reclamar. E aí você quer que as pessoas fiquem calmas, tranquilas. Não. Então, o princípio e o fim do 8 de janeiro começou com as atitudes desse ministro Alexandre de Moraes. Ele é a causa de tudo isso. E o 8 de janeiro é uma consequência dessa negação do ministro de aceitar que o seu projeto eleitoral falhou. E a sociedade enxergou isso. Então, tem 2 minutos aqui que são pérolas, que são os 2 minutos mais preciosos de um diálogo feito por esse ministro que coloca o mundo de cabeça para baixo. Escutem. A urna eletrônica veio exatamente acabar com essa corrupção que havia. E foi sendo aperfeiçoado. Biometria, que infelizmente só não pôde chegar a esse ano eleitoral 100% em virtude da pandemia. Mas porque 8,9 milhões de eleitores no primeiro turno não sabiam que a sua biometria estaria lá, porque não tinham feito a biometria no Tribunal Regional Eleitoral. Mas sim, Detran e INSS, quando chegaram, a biometria estava, aquilo de perguntar o que aconteceu. O que aconteceu? Qual é o rolo? Olha, o que eu estou entendendo que aconteceu é o seguinte: o TSE adotou o seguinte método: quem fez biometria chega lá na maquininha, bota o dedo e aparece os seus dados. Quem não fez a biometria, o TSE importou de outros órgãos as informações da sua digital. Só que isso não funcionou direito. O que os mesários informaram é o seguinte: mesmo não tendo feito a biometria, você tem que fazer 4 tentativas de colocar ali os seus dedos. Faz com um, faz com outro, faz com outro, faz com outro. Lógica, né? Não funcionou. Isso. O presidente da mesa autoriza você a votar. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Isso vale com o voto escrito, com o voto eletrônico. Quem atuou no interior, vale para a capital também. Eu fui promotor eleitoral em Aguaí, é uma cidade perto, chegando em Minas Gerais, perto de Poços de Caldas. No ginásio, você tinha que ficar de olho, porque o mesário, o fiscal, pegava biquinho de caneta, colocava aqui no punho, se não olhasse, dava um risquinho, porque daí com 2 votos, em 2 candidatos para prefeito, se anulava o voto. Tinha gente que comia voto.
E essa semana, a indicação desse candidato eleito para o Supremo Tribunal Federal, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, é o advogado particular dele. E o povo, 58 milhões de eleitores. Mais de 58 milhões de brasileiros. Ele quer que esse caroço seja engolido por vocês. E ele vai julgar o dono desses 58 milhões de brasileiros, de eleitores brasileiros, o dono dos votos desses 58 milhões de eleitores brasileiros, por questionar a urna eletrônica, por achar que a urna eletrônica tem possibilidade de fraude. E ele acabou de dizer que tem. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, para você, brasileiro que está aí me assistindo. Eu espero que você faça uns comentários bem inteligentes, porque essa pauta exige isso de vocês, brasileiros. E compartilhem, certo? Não vai chegar, com certeza, a nem 1% desses 58 milhões de brasileiros que votaram em Bolsonaro. Mas aqueles que vão ficar sabendo, com certeza, são privilegiados. Então não guarde isso para você. Se você tem um amigo e gosta dele, leve essa informação para o seu amigo. A gente precisa, sabe, criar uma corrente positiva para que o Brasil consiga sair, sabe, deste labirinto. É isso aí. Tá aí. Comissão Cidadã de Inquérito, vídeo 43, meu Pix, jpnoticias@gmail.com. Eu conto com você, você conta comigo e a gente vai levando o barco, tá certo? Enquanto eu tiver bala na agulha, porque, sabe, se vocês desanimarem, eu desanimo também. Um abraço.